Oi, pessoal! Aqui quem está falando é a professora Adriana Libório e hoje a nossa conversa é com todas as pessoas interessadas na educação. O nosso tema é humanização na escola. Como a gente humaniza todos os atores educacionais? Então a gente tem que pensar em humanização de crianças, pais, responsáveis. Essa é uma ideia vinda de Paulo Freire. Nos livros ele fala muito sobre o amor, a compreensão, a empatia na escola. E a gente vai aprofundar um pouquinho nesse tema, tá bom? Então vem comigo que eu vou te ajudar. Então a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o que é a humanização. A humanização ela se dá já nos primórdios da humanidade, onde as pessoas elas precisam ser educadas, não na educação formal, mas a questão ética e de princípios que garante que as pessoas consigam dialogar, conversar. Então, o princípio da humanização é a conversa e o diálogo baseado no amor, no carinho, na compreensão e, principalmente, em se colocar no lugar do outro. A empatia é necessária para que você consiga compreender o outro como gostaria de ser compreendido. Então, o princípio da humanização é esse. Só que a gente vê uma escola em vias de desumanização, onde as pessoas não se ouvem, onde os conflitos são permanentes, onde as pessoas não se colocam no lugar do outro. Então, vamos pensar nos atores da escola. Quem são os atores da escola, os principais atores? Pais, crianças e professores. Se esses três atores não se dão bem, não sabem conversar, não conseguem se entender, a gente tem um princípio de desumanização, onde um não ouve, o outro não faz, um não respeita, o outro exige, e aí há uma discordância e isso traz a desumanização. A humanização dos atores da escola, ele se dá a partir desses próprios atores. Então, como eles precisam agir mediante os conflitos ou antecedendo os conflitos, agir uns com os outros. Então, vamos definir aqui o que é diálogo. Então, a gente já ouviu que o diálogo ele precede, né, um bom relacionamento. Então, o que é o diálogo? O diálogo é um fala e o outro escuta. Não é ouvir esperando que o outro termine e ficar interrompendo o outro no meio da fala do outro. Não, não. Quando a gente pensa em humanização, é você parar, ouvir efetivamente, ouça efetivamente. Pense que você está quase criando um conflito com o professor do seu filho, e esse conflito às vezes já está estabelecido, porque você está insatisfeito com alguma questão. A saída é conversar, né? Então, por isso que existem as reuniões pedagógicas, porque muitas vezes se coloca na agenda coisas que vão ser entendidas de uma forma equivocada por ambas as partes, né? Muitas vezes os pais escrevem bilhetes não muito cordiais para os professores que entendem de um jeito, de repente nem é daquele jeito, de repente o pai, a mãe está nervoso naquele momento, o professor ele precisa ter um pouco mais de cuidado ao mandar bilhetes para casa, porque muitas vezes são interpretados de forma errônea, né? Então, assim, muitas vezes essa falha na comunicação gera conflitos. Quando a gente tem uma escola humanizada, mesmo com os conflitos, a partir das conversas se consegue resolver as situações, né? Então, quando se chega nesse momento de ter a conversa, é importante que pais e professores nesse momento saibam se comportar de forma humanizada. Qual é a forma humanizada? É você se colocar no lugar do outro. Pensar na necessidade do outro. Então, os professores precisam entender os pais. Por que os pais estão agindo de certa forma, de repente com uma certa violência no tratar, ou com insatisfação. Então, o professor precisa ouvir esses pais. Em contrapartida, os pais também precisam ouvir o professor, porque muitas vezes você acha que está acontecendo uma certa coisa e está acontecendo outra. E o professor, ele é o seu olhar dentro da escola. Então, o pai e a mãe precisam ter confiança no professor. E isso se dá nas relações humanizadas. Quando não há relações humanizadas, há pessoas egoístas, egocêntricas, que só pensam em si e esquecem de olhar através do olhar do outro. Até porque, gente, se você deixa seu filho na escola, o seu olhar tem que ser o olhar do professor, porque o professor vai te dizer o que está acontecendo, você precisa confiar no professor. Em contrapartida, o professor também. O professor precisa ouvir o que o pai está falando, compreender a situação para poder resolver.
Conflitos, eles são normais, tá? Se engana pessoas que acham que uma escola perfeita é uma escola onde não há conflitos. Não, gente. A escola perfeita, ela traz os conflitos da sociedade. Qual é a diferença? É que dentro de uma escola boa, uma escola humanizada, uma escola onde a gente quer que nossos filhos se desenvolvam da melhor forma, tem diálogo. E é a partir do diálogo em que se humaniza todos os atores dentro da escola. Então, quais são os atores? Recapitulando: professores, pais e crianças. Tudo que é dito pelos professores e pelos pais vai atravessar a criança. Então, o diálogo que deve existir entre professores e pais precisa ser um diálogo aberto, franco, sem mentiras, sem enrolações, né? Precisa ser direto e precisa ser franco. Pensando que a criança ela precisa ter um suporte emocional de qualidade, é necessário que os pais e o professor tenham um bom diálogo, onde se chegue a um senso comum. E aí, gente, é o X da questão. Como é que a criança vai ter essa consciência de que está tudo certo, de que ela está sendo respaldada tanto por pais quanto por professor? A partir do momento que ela percebe que pais e professores têm o mesmo diálogo. Então, o que pai falar e o que a professora falar tem que bater. Porque a criança é bem inteligente para saber se tem alguém mentindo ou se tem alguém que está discordando do outro ali. Então, quando pais e professores entram no consenso e falam a mesma coisa para a criança, isso gera uma confiança, né? Então, a criança ela vai saber que os pais estão conversando. E isso gera, além da confiança, vai gerar aquela sensação de que não, opa, eles estão em consonância, então eu preciso andar na linha, eu preciso andar reto para que as coisas andem bem. Então, a mesma orientação dos dois lados faz com que a criança consiga andar no caminho correto dentro da escola, né? E da sociedade de uma forma geral. Então, como humanizar a escola olhando para esses três atores? Então, a gente vai falar primeiro dos alunos, tá? O que o aluno precisa ter no ambiente escolar para poder ter garantido essa humanização? O aluno ele precisa se sentir o sujeito da aprendizagem. Então, ele precisa ter um ambiente acolhedor, participativo e inclusivo. Ele precisa se sentir pertencente. O professor, por outro lado, também precisa se sentir pertencente, mas com relação aos seus pares. Então, os outros professores, a equipe gestora, a equipe da limpeza, a coordenação, precisa ter uma unidade também, assim como os pais precisam ter um diálogo direto e franco com os professores com seus pares também precisam, para sentir a segurança de que vai ter um respaldo se houver uma necessidade. Quando há conflitos, como eu disse, os conflitos existem, que as pessoas vêm de realidades diferentes e os conflitos vão existir. Então, como é que esse professor vai ser amparado dentro desses conflitos que vão existir? Então, ele precisa se sentir acolhido. Ele precisa ter certeza de que os seus pares ali vão te acolher, vão te ajudar na hora que for necessário. E os pais, para eles se sentirem parte ali de um núcleo humanizado dentro da escola, ele precisa ser acolhido e compreendido como ser cheio de responsabilidades. Então, ele tem as responsabilidades com a escola, tem as responsabilidades com a casa, e isso perpassa o pai, né? E os professores precisam saber disso, né? Então, o pai ele precisa se sentir acolhido, os professores precisam demonstrar, os professores da equipe gestora precisa demonstrar que compreendem a situação do pai, que estão abertos para diálogo, para resolver qualquer tipo de situação. Então, gente, quando todos dentro da escola, do ambiente escolar, compreenderem o outro, a gente vai ter uma escola humanizada. A gente verifica hoje na sociedade escolar, na sociedade de uma forma geral, que as pessoas elas não têm um momento de diálogo, porque todas precisam ter razão. E a partir do momento que você tem que ter razão, você não quer nem ouvir o outro. E a escola é um lugar onde a gente precisa exercitar a empatia, exercitar a paciência, saber ouvir o outro, mesmo que seja difícil. A gente precisa se calar para ouvir o outro. Isso precisa partir dos professores, porque se a gente não dá o exemplo, dificilmente a gente vai ter isso de retorno. Então, os pais muitas vezes eles não sabem fazer isso, né? E a gente precisa saber antes deles para poder orientar pais e orientar crianças.
quando nós tivermos um ambiente escolar onde nós consigamos ouvir nossos pares. Então, professores ouvir professores, equipe gestora ouvir professores, equipe gestora ouvir os pais ouvir os professores e todos ouvirem as crianças, nós teremos uma escola humanizada, né? Não é fácil, a gente está dentro de uma realidade super polarizada, onde as pessoas precisam ter razão, onde as pessoas querem sempre ter razão, onde não se ouve a posição do outro, né? E chega na escola, gente, esse conflito ele se potencializa, né? Muitas vezes dentro de casa existem as disputas políticas, as disputas por narrativas, que todos querem ter razão, e aí isso explode na escola. Porque chega na escola, eles vão reproduzir o que acontece em casa. A gente precisa ter um olhar mais carinhoso. E Paulo Freire traz isso pra gente, né? Resgata essa questão do amor, do carinho, da empatia. Por que é tão importante se humanizar os atores que são envolvidos na escola, que são professores, pais e crianças? Porque quando a gente consegue essa consonância, a gente tem o sucesso garantido da criança. Porque a criança ela aprende através de várias coisas, através do exemplo, só que o aprendizado escolar ele está intrinsecamente ligado ao fato de ter uma harmonia entre pais e professores e crianças. A criança ela precisa se sentir confiante de que aquele lugar é um lugar onde ela vai ser acolhida, onde ela vai ser compreendida, onde ela vai ser ajudada caso ela tenha dificuldade. Então é isso. É um assunto que a gente precisa falar, como tantos outros, que muitas vezes parece que é tabu dentro da escola, onde a gente não pode falar, onde as pessoas se sentem pressionadas em não falar ou preocupadas com o que o outro pensa. Só que quando a gente tem certeza daquilo que a gente é, daquilo que a gente quer, sabendo que a gente vai se colocar no lugar do próximo, isso muda um pouquinho de figura. E a gente consegue o respeito dos demais, né? Então, comecemos nós, né, com a humanização dentro de nós e que a gente consiga passar isso para frente e distribuir isso para todos os cantos. Então, a gente precisa criar uma sociedade que consiga dialogar. As crianças estão chegando na escola sem conseguir dialogar. Elas resolvem as coisas gritando, elas resolvem as coisas brigando, elas resolvem as coisas querendo ser o certo em tudo, e nem sempre a gente é o certo em tudo, né? E a gente precisa ser o exemplo, né? De pedir desculpas, de reconhecer o erro, de saber que reconhecer o erro não é humilhação, é o contrário, é sabedoria, né? E a gente precisa fazer esse trabalho com a gente, com os pais primeiro. Tá? Para que a criança comece a aprender, porque eles aprendem mais pelo exemplo do que pela instrução e orientação. Então é isso. Agradeço por terem ficado até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Toda semana tem vídeo novo, onde a gente aborda diversos assuntos. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, manda um e-mail aqui para mim, adrianaliboriodearaújo@gmail.com. Deixe nos comentários também as suas impressões, dialoguem aí com os pais que possam estar passando pela mesma coisa. Usem esse espaço de comentário para que vocês possam se conversar e, de repente, se ouvir, né? Vamos exercitar o diálogo aqui no nosso espaço de comentários? É um exercício já para que a gente possa pensar em uma forma melhor de lidar com as questões do dia a dia, com as divergências do dia a dia que ocorrem, né? Isso é natural, é da natureza humana. Então, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, aperte o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que, como eu disse, toda semana tem. Nós temos vídeos para crianças, para pais e para professores. Tem um conteúdo bem rico no canal, para que você possa saber um pouquinho mais sobre educação. Muitas vezes os pais não têm muito conhecimento do que acontece no ambiente escolar. Aqui é um lugar onde vocês vão ficar sabendo de como os professores pensam, como trabalhamos. Então curta, compartilhe com grupo de pais, grupo de professores, de pessoas que estejam interessadas no desenvolvimento de uma sociedade mais humanizada, que deve começar na escola, tá bom? Então, eu espero você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.